E aí eu queria falar agora sobre uma notícia que eu vi na internet. Eu adoro ver notícia na internet. É aquela notícia que tem uma pegada jurídica e as pessoas vêm perguntar. Isso eu acho muito bacana. Vem tirar dúvida, vem querer entender que notícia foi aquela. E eu fiquei impressionada com a notícia que saiu sobre São Paulo, né? Teve um acordo reconhecendo o vínculo empregatício com 3 prostitutas, né? 3 garotas de programa, enfim. E aí, é claro que já vieram várias questões assim na minha cabeça, né? Sobre como houve esse reconhecimento de vínculo. Teve um termo de ajustamento de conduta que foi firmado com o MPT, entre o MPT e o empregador, né? E aí eu fui até pesquisar, olha que interessante, desde 2002 que já consta na CBO, na Classificação Brasileira de Ocupações, a profissional, o serviço de profissional do sexo, tá? Então, é CBO 5198, para quem quiser também aí pesquisar, que fala sobre a troca consciente de favores sexuais por dinheiro, né? Porque a prostituição ela não é crime, né? Então, isso Isso é um debate, né, assim, antigo, sempre polêmico, porque envolve moral, envolve questões, às vezes, até ligadas à religião, né? Mas é uma realidade, né? Assim, eu acho engraçado, assim, porque eu como jurista, né, eu gosto muito de pensar que o direito, isso também não é novo, que eu vou falar, ele não pode nunca se descolar da realidade, né? Não adianta você ter um mundo teórico lindo, né, do dever ser, e na hora da prática ser tudo diferente, né? Então, assim, você pode fazer lei, você pode fazer o que você quiser, dizendo que não é a favor de profissionais do sexo, mas sempre existiu, existe, e não se vê, né, assim, um horizonte onde vai deixar de existir. Então é algo que a gente tem que lidar com essa realidade, porque o fato é, essas pessoas têm uma enorme dificuldade de ter uma proteção social, de ter futuro, né, de ter, enfim, essa é a grande dificuldade, é o grande desafio, né? Não é prostituição, a prostituição não é crime, mas o crime é o rufianismo, é você explorar a prostituição, e aí que complica nesses casos de ação trabalhista, né? Sim, porque aí elas, né, a ideia seria, pode pedir vínculo empregatício, mas vai pedir vínculo empregatício, o empregador está exercendo uma atividade ilegal, né, seja ter casa de prostituição, seja explorar a atividade, os dois são considerados crimes pelo Código Penal, então realmente gera ali uma dúvida, né, um imbróglio, assim, porque tem, e aí se tiver os requisitos da relação de emprego, que são subordinação, habitualidade, né, subordinação, você obedece a ordens, tem que chegar em determinado horário, etc., cumprir regras. Habitualidade, tem que ir com frequência, né? Tem tudo já organizado. Onerosidade, tem um pagamento, né? Um pagamento salarial, enfim, um valor hora. Então, assim, tudo isso gera a presunção de que realmente é possível ali o reconhecimento de um vínculo. A grande dificuldade é, assim, presentes os requisitos da relação de emprego, ok, vamos supor que estão presentes, e muitas vezes estão, como é que fica a validade desse contrato, né? Porque aí nós temos o problema do objeto, não o objeto em si, como o grande professor Zé Augusto Rodrigues Pinto fala, não do objeto imediato, assim, porque o que o trabalhador faz? Faz o serviço ali sexual, porque isso não é crime, né? Agora, o objeto imediato, quer dizer, é a exploração que o empregador faz da atividade, é que cai no Código Penal, né? E aí, qual é o entendimento normalmente para esses casos? Você tem que proteger o trabalhador, porque ele não está fazendo uma ilicitude, mas a gente não pode validar aquele tipo de atividade. E aí que surge o imbróglio, porque a partir do momento que você reconhece o vínculo, que você faz um TAC, e que você permite que isso aconteça, você está validando essa atividade. E aí você vai ter o empregador explorando a prostituição. Ou seja, é como se você estivesse dizendo, olha, o empregador pode explorar uma trabalhadora sexual. E é aí que o ordenamento jurídico entra em choque, né? Eu sempre achei que a melhor solução não era dar o vínculo de emprego. Eu acho que flagrada a situação, ok, você indeniza o trabalhador, você protege o trabalhador, mas a continuidade daquela atividade é que é o problema.
Eu sempre achei que a melhor forma de dar continuidade a essa atividade é através de ou trabalho autônomo, né, ou cooperativa. Eu acho que as cooperativas seriam uma excelente solução para isso. Né? Interessante, nunca tinha pensado nessa hipótese, para ser sincera. Porque cooperativa ninguém está te explorando, você é sócio daquela atividade, né? Uma cooperativa de trabalhadores profissionais do sexo, e eles se auto-organizam com independência, com autonomia, eles decidem seus destinos, né? Sim. Eles se protegem, aí pode ter proteção jurídica, proteção social, recolher previdência e por aí vai, né? A melhor forma é isso. O difícil é organizar, eu acho, né? Eu acho que é uma profissão que você tem dificuldade de encontrar as pessoas, de organizar, né, de fazer uma associação, assim, não é tão simples, né? São muitas pessoas em situação de rua. Ainda vivem muito à margem. Muita margem, não querem se mostrar, né? Aí imagino eu, né, que a gente ouve falar, né? Comércio de luxo, né? Assim, aí a pessoa não quer aparecer, não quer colocar a cara, né? Porque, enfim, tem uma vida paralela, né? Sim. Então, assim, é realmente um tabu difícil de superar, né? Mas reconhecer o vínculo pura e simplesmente, eu acho que é uma solução micro para o caso ali, mas não dá a solução macro para o problema maior, né? Sim. Pelo que eu vi, assim, os argumentos usados foram isso: a vedação ao enriquecimento sem causa ilícito, né, do empregador, a autonomia da vontade, a liberdade de dispor do próprio corpo, prestigiando esses princípios, né? A possibilidade, a questão da liberdade econômica, liberdade de exercer qualquer ofício, profissão, que está aí na Constituição também, super resguardado. Então, a decisão foi por aí, né? Essa escolha, e é uma escolha que eu entendo válida, né? Assim, eu acho que não cabe ao direito, a mim, pelo menos parece, impor restrições morais a esse tipo de profissão. Eu acho que cabe ao direito regular, né? Regular como isso acontece, dar a proteção necessária, enfim. Agora, o direito já regula o crime do rufianismo, então a gente não pode ignorar isso, né? Então a gente não pode da noite para o dia validar. Né, mal comparando, é um caso que a gente já enfrentou com o apontador do jogo de bicho, né? Aqui no Rio de Janeiro, onde a gente vive, é histórico, né? Assim, ter jogo do bicho é uma coisa que, né, faz parte da nossa cultura carioca, eu acho, né? E todo mundo já viu uma banca de jogo de bicho lá, o cara na calçada lá, né? Sentadinho, aquela cadeirinha assim. Aquela cadeirinha de escola, né? E ali com o papelzinho dele lá, anotando as coisas, o bloquinho. Todo mundo sabe onde tem, onde não está, enfim. E aí é uma coisa assim, socialmente super, né, aceita, né, pela sociedade. Agora, o apontador de jogo de bicho deve ter também essa proteção de vínculo de emprego, né? Aí já muda de figura. Por quê? O que é um pouco diferente do profissional do sexo? Porque o apontador do jogo de bicho, ele está na ilicitude também, né? Ele está fazendo uma atividade que promove o ilícito, que é o jogo do bicho, que é ilegal. Ele é a ponta ali, né? Mas já teve decisão reconhecendo o vínculo de emprego com o bicheiro. Justamente pensando, não, mas peraí, ele está sendo explorado pelo bicheiro, então vamos dar proteção, vamos dar vínculo de emprego, FGTS, tá. Só que aí, no final das contas, o TST chegou à seguinte conclusão: pera lá, né, se a gente der o vínculo de emprego, a gente está legalizando o jogo do bicho. A gente está dizendo que um bicheiro vai assinar a carteira das pessoas. Atividade, jogo do bicho. Não dá, né? Por isso que tem uma OJ lá, salvo engano, OJ 199, da SDI 1 do TST, que esse contrato é nulo, né? Então, assim, o profissional do sexo tem essa diferença, porque a atividade dele não é ilícita, mas do empregador é. E eu acho que a gente não pode ignorar isso, né? Eu acho que a gente tem que buscar formas alternativas, que eu acho que o grande saída é essa mesmo, do cooperativismo, da autonomia, né? E a sociedade se preocupar com essas pessoas, né? Da proteção social, a questão da saúde, né? Claro. Da previdência e por aí vai, né? Sim. É isso, a sociedade acho que caminha e o direito ele tenta ir atrás, né? O legislador, o julgador, né? A gente fica o tempo todo assim, tem que correr atrás aí do que está acontecendo, porque a vida social ela vai muito à frente, né? E muito cada rápida. vez mais rápido, né? E o que assusta hoje é isso, cada vez mais rápido, e a gente não consegue, né, acompanhar, né?
essa questão, a gente até já comentou em programas passados, né, da inteligência artificial. Essa semana, fugindo um pouco do roteiro, eu fiquei assim, né, estupefato com uma notícia que eu vi, que criaram uma modelo por inteligência artificial, né, e fizeram um perfil de Instagram para ela, e ela ali, a inteligência artificial, colocando fotos, né, dessa modelo, que é ela, né, e conversando com as pessoas no perfil. E as pessoas não notaram que estavam conversando com inteligência artificial. Então, gente falando, nossa, você é linda, estou apaixonado por você, né, quer casar comigo? Né? E mesmo na foto falando, essa aqui é uma imagem de inteligência artificial, mesmo assim, as pessoas não notaram e ficaram, né, assim, tendo sentimentos por inteligência artificial. Gente, Você vê, né, onde é que vai parar, né? É que a gente está falando, é muito rápido e a gente não consegue, né, alcançar, né? Apesar desse tema da prostituição ser muito antigo. Sim. A gente tem, aí eu acho que a dificuldade é outra também, né? É aquela coisa das bancadas, né? Das defesas de certos valores por determinados grupos, cada um defendendo o seu, o que é normal, é democrático e é um assunto que tem dificuldade de avançar. Né? Sim. E que bom que assim também, de certa forma, morar numa democracia. Né? Claro, todo mundo pode defender as suas ideias.